Então, Thiago, assim, eu sempre gostei de política, né? Eu gostava de ficar assistindo na TV a cabo, muitas vezes TV Senado, né? Muitas vezes o próprio canal do STF, lá ficava prestando atenção nos julgamentos. Na época a gente tinha um STF decente, né? Ou pelo menos a gente entendia na época que era mais decente do que hoje. Mas os caras falavam os portugueses que assim, difícil, complicado, né? Cheio de jurisdiquês. E ficava tentando entender o que esse cara estava falando. Então eu gostei muito, você gostava sempre muito de acompanhar a política aqui, né? Em Taubaté mesmo, de vez em quando eu passava aqui na Câmara Municipal, entrava para assistir uma sessão, mas em 2010, eu, olhando no Facebook na época, ali vi uma reportagem falando de um deputado homofóbico, né? Eu falei, cara, deputado homofóbico, o que esse cara tem a ver com a vida dos gays, cara? Deixa o gay em paz pra lá, né? Aí fui procurar saber o que era esse deputado homofóbico que tinha feito, né, cara? E aí eu vi que era o Bolsonaro falando sobre o kit gay nas escolas. E eu falei, peraí, isso aqui não é homofobia, pô. Só que eu também sou contra. Ensinar essas coisas na escola tá errado, né? E aí eu comecei a ver outros vídeos do Bolsonaro tal, e depois fui descobrir o Olavo de Carvalho nas redes sociais também. E aí a gente vai acompanhando outras figuras que vão aparecendo, né? O próprio Luiz Felipe Orlando de Bragança. E aí a gente vai entendendo, principalmente com o Olavo de Carvalho, que o Olavo era um filósofo, né, cara, o pensador, né? E o Bolsonaro era o cara reativo, né, na política, né? Acho que foram dois espectros ali da política de direita que foram despertando muita gente para a política, né? O Olavo porque explicava os motivos por que aquilo estava acontecendo, e o Bolsonaro sem saber por que estava acontecendo, estava reagindo, né? Brigando na ponta muitas vezes sozinho. Então isso foi despertando cada vez mais a gente para a atuação política. Chegou em 2013, quando veio as manifestações de rua lá dos 20 centavos da passagem, né? E muita gente começou a sair para a rua se manifestar. Eu saí também, mas a gente percebeu que aquelas manifestações elas começaram com a esquerda na rua, né? Que era o passe livre e tal, era questão um passo da coisa da esquerda. E quando eles perceberam que a direita começou a ir para a rua, na verdade não é a direita, é a população comum, né? Estava de saco cheio aquilo lá, que o país estava daquele jeito, e foi para a rua e começou a se manifestar, e aí começou a aparecer os movimentos de rua, né? Na época lá, o Vem para a Rua, o Nas Ruas, o Revoltados Online, começaram a participar, alguns grupos começaram a organizar aquelas manifestações. A própria esquerda quis acabar com a manifestação, né? Primeiro, o movimento Passe Livre falou que estava saindo das manifestações, depois começou a vir aqueles black bloc, né? Que vinham para quebrar tudo, para falar que a manifestação era violenta e incentivar uma violência policial maior. E a direita conseguiu se organizar, né? Quando aconteceu um negócio de quebradeira, todo mundo senta para mostrar quem está quebrando. Então a gente viu que a direita começou a se organizar nas manifestações, né? 2014 veio, a gente não, na campanha aí contra a Dilma, né? E já também no pedido de impeachment na época. Então a gente ajudava a organizar aqui as manifestações de rua, mas não era um grupo organizado, né? Eram as pessoas que iam para a manifestação e começavam a organizar. 2015 veio as eleições, né? Segundo mandato da Dilma, e quando teve lá em Brasília aquela acampamento do impeachment, né? Eu saí daqui de Taubaté sozinho e fui para Brasília. Né? Comprei uma passagem aérea aqui, fui para Brasília, desci lá sozinho. E fiquei uma semana acampado lá. Lá eu conheci de perto esses movimentos, né? O próprio MBL, na época, estava lá, o Revoltados Online, vim para a rua. Os grupos dos intervencionistas, né? Também estavam acampados lá. E naquela celeuma ali de grupos ali, cada um com uma linha de pensamento, cada um falando uma coisa. E eu sozinho, não fazia parte de nenhum grupo, então eu ouvia todo mundo. Conversava com todo mundo. E aí a gente foi vendo ali as divergências de pensamento, as imaturidades. Então, lá atrás, a gente já conheci de perto quem era o MBL, né? E percebi que o MBL era um grupo que não dava para confiar, né? Até quando eu cheguei aqui, falei pro meu irmão, falei, não dá pra gente ficar na mão dessa molecada aí, não. Né? E, pelo menos, principalmente pela postura deles em algumas questões lá dentro, né? Do acampamento ali. Então, a gente... E aí eu conheci a Bia Kissas lá, e é uma pessoa que eu posso falar para você que ela é exatamente aquilo que a gente vê nas redes sociais, é ela no pessoal, né?
Revoltados Online também, na época, era o Marcelo que tomava conta. Ali eu me decepcionei com ele também, porque é um cara que não é aquilo que está na frente das câmeras na época. Então, isso tudo foi mostrando para a gente que a gente precisava participar da política de forma mais ativa. E por isso que quando eu voltei de lá, a primeira coisa que eu e meu irmão fizemos foi criar uma página chamada Bolsonaro, Vale do Paraíba e Região. O nosso objetivo era encontrar outras pessoas na região nossa que pensavam como a gente, para a gente começar a se organizar, né? Aí a gente foi conhecendo várias pessoas de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e outras cidades foram se encontrando. E da época até, então, a hoje deputada Letícia Guiar nos procurou para montar o Direito a Taubaté, né? Tinha o Direito a São José, Direito a Jacareí, Direito a Taubaté e tal. E aí eu, junto com o Tenente Éden aqui, a gente montou aqui em Taubaté o Direito a Taubaté. Eu permaneci nesse grupo por 4 meses, né? Porque o meu pensamento era divergente ali da Letícia Guiar e do Anderson Senna, né? Que era, na época, o grupo lá junto com ela, de São José. Então, a minha divergência já fez eu me afastar deles ali nos 4 meses do grupo Direito a Taubaté. E aí, então, eu montei um outro grupo chamado Conservadores de Direito a Taubaté, né? Em 2017, isso. Mas por quê? Eu acho que a gente foi um dos primeiros grupos a dar um nome de conservador. Todo mundo era direita, 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 direita. E o que acontecia era o seguinte, assim, muitos dos grupos de direita tinham pessoas que têm um pensamento liberal, do MBL, por exemplo, que entravam para comentar algumas coisas e as pessoas brigavam. Não, não pode falar disso aqui é só para falar de direita. Eu falei, mas cara, isso também é direita. Não é a direita conservadora, mas é o espectro de direita. Né? Porque o liberal ali está dentro do espectro da direita. Então, as pessoas, por não entender esse espectro político, e eu sempre gostei de estudar muito isso, eu assistia muitos vídeos e lives do Luiz Felipe Hernandes de Bragança e outros pensadores aí, o Grachagen, né? E a gente já tinha um conhecimento maior, falava, cara, tudo bem, se você está no grupo de direita, a gente pode discutir todos os pensamentos de direita. Se eu estiver dentro do grupo conservador, aí eu posso falar que aqui a gente só discute o pensamento conservador. Né? Então, por isso mesmo que eu já falei, não, vamos definir o nosso posicionamento. Nós somos um grupo conservador. Né? Não para restringir o espectro, mas é para definir o espectro. Né? E aí E o nosso grupo nasceu com o intuito de quê? Em primeiro lugar, formar o pensamento conservador, transmitir o pensamento. Então, o nosso grupo era baseado em 3 pilares. Era organizar as manifestações de rua, montamos um curso de pensamento político e conservador, que todos os sábados se reunia para estudar, principalmente o material do Brasil Paralelo, né? As aulas do Brasil Paralelo, que eu sou membro fundador desde 2016, e o outro que era participar das sessões de Câmara, porque eu falo, não adianta a gente ter um grupo político que se preocupa com as políticas nacionais, mas não sabe o que está acontecendo na sua cidade. E aí, então, esse grupo nosso começou a participar toda a sessão na Câmara. O nosso grupo estava reunido lá, vendo quais são os projetos de lei, discutindo os projetos, conversando com os vereadores, explicando por que eram favoráveis, por que eram contrários. Né? Acho que tem um zumbido aqui, parou. Mas, assim, então, esse trabalho começou em 2017, de acompanhar as sessões da Câmara, e a gente foi percebendo, de 2017 a 2020, que não tinha nenhum vereador dentro da Câmara, ali, com mandato, que representava aquilo que a gente pensava na política. A gente falou, pô, eu tenho que ter um trabalho enorme para explicar para eles por que nós somos contra, eles não entendem muitas vezes o motivo por quê, então nós precisamos ter alguém que nos represente. E aí que veio, então, o nosso grupo definiu que nós deveríamos ser candidatos, né, para poder alcançar uma cadeira lá dentro, e aí sim ter alguém lá dentro que representa o pensamento conservador. Né? E o pensamento conservador, o primeiro pilar dele, né, ele se baseia nos valores judaicos cristãos, né, os valores e princípios judaicos cristãos. Então, a gente entendeu que a gente precisava ter essa pessoa lá dentro. Se você gostou desse corte, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos ajude, né, a divulgar mais informação do nosso conteúdo aqui, que a gente vai estar sempre postando para vocês.